Nenhum homem é hipócrita em seus prazeres. Para Camus, podemos ser hipócritas em nossas ações, pensamentos ou intenções. Mas quando se trata de sentir prazer e alegria, somos sinceros e livres. Eu chamo alguém estúpido que teme prazer. Esta frase nos diz que devemos ousar aproveitar a vida e o que ela nos oferece. O sucesso é fácil de obter. O difícil é merecê-lo. Conseguir algo não implica que seja merecido. Acontece com aspectos como poder, lealdade ou até mesmo amor, afirma Albert Camus. Quando o homem submete Deus ao julgamento moral, ele o mata em seu coração. Camus considerou que a moralidade deveria estar longe da religiosidade, embora ele considerasse este último como uma maneira de tentar dar sentido à existência. O homem tem duas faces, e ele não pode amar sem amar a si mesmo. Entende Albert Camus que para amar os outros é necessário amar a si mesmo. A pessoa que não se ama até certo ponto não pode manifestar amor. Toda generosidade para com o futuro está em dar tudo ao presente. Lutar contra o que consideramos injusto hoje é o que tornará a situação amanhã melhor para aqueles que a vivem. Nas profundezas do inverno eu finalmente aprendi que um verão invencível habita dentro de mim. Não importa o quão ruim estamos passando por isso e não importa o quanto sofremos, em todos nós há algo de bom e esperança, mesmo que esteja enterrado, por um futuro melhor. No homem há mais coisas dignas de admiração do que desprezo. Apesar da brutalidade e crueldade que o ser humano é capaz de manifestar, dentro das pessoas há muitos aspectos mais positivos e admiráveis: amor, lealdade, perseverança, esforço, arte, busca pela liberdade e justiça. Na política é o meio que deve justificar o fim. Usar qualquer meio para alcançar um determinado objetivo não é permitido. Querer alcançar um certo resultado não absolve a culpa dos meios usados para isso, especialmente quando você está brincando com vidas. A tirania totalitária não é construída sobre as virtudes dos totalitários, mas sobre as falhas dos democratas. A ascensão dos poderes totalitário e fascista não se deve ao fato de que sua ideologia está correta, mas porque certos aspectos dos procedimentos democráticos não são aplicados corretamente e deixam de lado parte da realidade, causando sofrimento que em algumas pessoas gera reação. A estupidez sempre insiste. Para Albert Camus sempre haverá pessoas ou situações que agem de forma irresponsável e sem levar em conta as repercussões de suas ações sobre si mesmos ou outros, mesmo repetindo erros do passado. A única maneira de lidar com este mundo sem liberdade é tornar-se tão absolutamente livre que sua mera existência é um ato de rebelião. Mesmo que seja proibido para nós, devemos viver não importa o quanto sejamos julgados. Viver livre pode significar ser perseguido, mas é necessário se quisermos viver e não apenas sobreviver. As pessoas nunca estão convencidas de suas razões, sua sinceridade, sua seriedade ou seus sofrimentos, a menos que você morra. Albert Camus afirma nesta frase que as intenções e motivações de cada pessoa serão continuamente questionadas por outros. Você está gostando do vídeo? Se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos. O que é o homem? Mas aí, pare porque sabemos. O homem é aquela força que sempre acaba expulsando tiranos e deuses. O ser humano, como buscador de liberdade e direitos, sempre acaba se rebelando contra abusos e coerção. A necessidade de estar correto, a exibição de uma mente vulgar. Albert Camus afirma que devemos ser livres.
Ser politicamente correto e se esforçar para ser politicamente correto é limitar a liberdade. Charme é a maneira de obter a resposta ou sim ou sem ter feito uma pergunta clara. Nesta frase, o autor expressa que a capacidade de seduzir e persuadir implica a capacidade de estabelecer uma profunda influência sobre os outros. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é a resposta fundamental para a soma das questões filosóficas. Para Camus, o principal problema filosófico é se vale a pena viver a vida. Todos insistem em sua inocência a todo custo, mesmo que isso signifique acusar o resto da raça humana e até mesmo o céu. A maioria das pessoas é tolerante consigo mesma e não se considera responsável pelo que acontece, atribuindo tudo aversivo aos outros. Mitos têm mais poder do que realidade. Revolução como mito é a revolução final. A idealização de uma virtude, pessoa ou objetivo é uma fonte de inspiração maior do que a realidade, pois nos permite observar uma utopia de perfeição a qual aspirar. Todas as revoluções modernas foram concluídas em um fortalecimento do poder estatal. A maioria das revoluções, bem-sucedidas ou não, levaram o poder a ser ainda mais poderoso se mudar de mãos. Eu ainda acredito que este mundo não tem maior significado. Mas sei que faz sentido em alguma coisa. Não há propósito por trás da realidade, embora às vezes possa ser organizada e interpretada racionalmente. Quem poderia afirmar que uma eternidade de felicidade pode compensar um instante de dor humana? Nesta citação, o autor manifesta sua crença de que o fim nunca justifica os meios. Não se trata de saber se, ao buscar justiça, seremos capazes de preservar a liberdade. Trata-se de saber que, sem liberdade, não realizaremos nada e perderemos a justiça futura e a beleza antiga. A liberdade é a base da justiça, e sem ela não é possível estabelecer o segundo no futuro ou apreciar a beleza do nosso passado limitando as opções. Liberdade não é nada mais do que a oportunidade de ser melhor. Camus nos informa da importância da liberdade para se desenvolver e se expressar, dando a oportunidade de melhorar nossas vidas e o mundo. Todos os especialistas da paixão nos dizem, e não há amor eterno se não for contrariado. Não há paixão sem luta. Alcançar o amor e um ou nossos sonhos e objetivos significa lutar para superar as dificuldades que surgem. Nada é de graça, temos que colocar nossos esforços. No amor, aliás, a luta para mantê-lo estimula sua continuidade. Para dois homens que vivem o mesmo número de anos, o mundo sempre proporciona a mesma quantidade de experiência. Cabe a nós estar ciente deles. Duas pessoas que vivem os mesmos anos experimentarão igualmente, embora o que experimentaram possa ser diferente. Simplesmente cada pessoa deve estar ciente do que vive e dar-lhe a sua devida importância. Sentir a vida de alguém, sua rebelião, sua liberdade o máximo possível, é viver o máximo possível. O autor nos empurra para viver a vida intensamente nesta frase. Está gostando do vídeo? Se inscreva no canal e diga de onde está assistindo o vídeo nos comentários. A felicidade é a maior das conquistas, a que fazemos contra o destino que nos é imposta. O ser humano deve lutar constantemente ao longo da vida se quiser alcançar a felicidade. Temos que lutar contra o destino e o que nos é imposto para fazer o que realmente queremos fazer. Como grandes obras, sentimentos profundos sempre declaram mais do que conscientemente dizem. Quando falamos de um sentimento profundo, as palavras que usamos geralmente não são capazes de expressar o grande valor que damos a ele ou as sensações que eles nos provocam. Qualquer forma de desprezo,
se intervir na política, prepara ou estabelece o fascismo. O fascismo supõe a imposição de uma forma de pensar baseada na supremacia disso em relação aos outros, que são desprezados. Ódio e desprezo por diferentes formas de ser ou pensar é sua base, ensina Albert Camus. Gênio da inteligência que conhece suas fronteiras. Gênio não é ter uma inteligência acima da média, mas estar ciente das próprias limitações e agir sobre elas. Para a maioria dos homens, a guerra é o fim da solidão. Para mim é solidão infinita. Na guerra, lados são estabelecidos, lados em que aqueles que atribuem podem se sentir parte de algo. No entanto, no final significa tornar o outro não significativo, que ele deixa de ser humano para ser um inimigo, independentemente do que essa pessoa quis dizer antes. Na guerra estamos sozinhos. Um homem antiético é uma besta selvagem lançada neste mundo. O fato de sermos livres não implica em fazer o que queremos quando queremos. É preciso agir com base na ética e levar em conta que nossas ações afetam os outros. Inocente é aquele que não precisa se explicar. Esclarece Albert Camus que quem não é culpado não tem nada para se justificar, não importa o quanto os outros finjam que ele faz. O grande Cartago liderou 3 guerras, já após a primeira ele ainda tinha poder, após o segundo ainda era habitável, depois do terceiro não está mais no mapa. A guerra progressivamente nos destrói e nos enfraquece. O homem é a única criatura que se recusa a ser o que ele é. Para o autor, o ser humano é o único ser que se reprime e é reprimido em seus instintos e na expressão de sua natureza. Criar é viver 2 vezes. Criatividade é uma forma de expressar liberdade e se rebelar contra o absurdo do mundo. Além de nos expressarmos, dá vida ao que carregamos dentro de uma forma palpável para o resto do mundo. Se o homem não conciliar justiça e liberdade, ele falha em tudo. Liberdade e justiça devem ir de mãos dadas para moldar uma sociedade que pode ser livre como um todo, não apenas para alguns assuntos. Você não pode ganhar experiência fazendo experimentos. Você não pode criar a experiência. Você deve experimentá-lo. A experiência só é adquirida através da experiência. Devemos viver se quisermos ter experiência. Essa frase nos leva a viver e não apenas teorizar sobre o que as coisas significam. Raramente confiaremos em alguém que é melhor do que nós. A percepção da desigualdade muitas vezes gera desconfiança se o outro é visto como superior, entende Albert Camus. Dever é o que você espera dos outros. Para o autor deve nada mais é do que a expectativa de alguém do que eles esperam que os outros façam. O outono é uma segunda primavera, onde cada folha é uma flor. Esta frase tem 2 leituras, por um lado pode se referir ao processo de amadurecimento com a idade, enquanto por outro pode se referir ao período de paz antes de um conflito. No apego de um homem à sua vida há algo mais forte do que todas as misérias do mundo. O desejo de viver é uma das forças mais poderosas. Viver, mesmo nas circunstâncias mais adversas, sempre vale a pena viver. Eu vi as pessoas fazerem errado com muita moral e vejo todos os dias que a honestidade não precisa de regras. Ser honesto não significa fazer o que o mundo nos diz para fazer. Devemos ser éticos, mas não seguir cegamente o que a moralidade social dita. Os tristes têm 2 razões para ser, deles ignoram e se desesperam. Para Camus, a tristeza se deve ao desespero causado pela ignorância. Quem precisa de misericórdia, mas aqueles que não têm compaixão por ninguém.
Geralmente, aqueles que não demonstram misericórdia são aqueles que viveram situações concretas que os fizeram perceber a realidade de uma certa forma. Os homens choram porque as coisas não são como deveriam ser. O ser humano tenta entender uma realidade que não a tem e que não consegue controlar ou entender, o que gera sua frustração. O que é um rebelde? Um homem que diz não. Ser rebelde significa recusar-se a aceitar as estipulações e não agir como pré-estabelecido se violar nossos princípios. Se o mundo fosse claro, a arte não existiria. O autor vê a arte como uma forma de rebelião contra o absurdo, de expressar nossa ansiedade e angústia por sua indeterminação. Todos os infortúnios dos homens vêm de não falar francamente. A existência de conflitos se deve à falta de compreensão entre as pessoas, causada principalmente pelo uso da ambiguidade e pela não expressão do que se pensa de verdade. Não há nada mais desprezível do que o respeito baseado no medo. Afirma Albert Camus que a autoridade baseada no medo não é autoridade autêntica, mas sua força. Doença é o tirano mais temível. Quando pensamos em um tirano, geralmente pensamos em uma pessoa, mas outros elementos da vida são igualmente temíveis. Como a doença. Disseram-me que os mortos levaram para chegar a um mundo onde eles não se matariam. Camus critica a ideia de que o fim justifica os meios, especialmente quando os meios contradizem totalmente o fim. Artistas pensam de acordo com palavras e filósofos de acordo com as ideias. Arte e pensamento focam em diferentes aspectos da mesma realidade. Para cada homem livre que cai, 10 escravos nascem e o futuro escurece um pouco mais. A perda de pessoas que ilustram um ideal como a liberdade significa que o resto da população perde inspiração e acaba abandonando sua busca. No momento em que eu não sou mais do que um escritor, eu terei deixado de ser um escritor. A pessoa que se expressa é muito mais do que uma pessoa que se expressa. Se fosse só que eu não seria capaz de expressar nada, já que não teria conteúdo. Dar-se não faz sentido, exceto se alguém possui a si mesmo. Esta frase reflete que uma pessoa não pode se render se não se possui, se não considerar que tem algo próprio para dar. Por uma razão espiritual absurda é vaidoso e não há nada além da razão. Absurdo como a busca de significado para algo que não o tem. Busca-se uma explicação puramente racional da realidade, e ainda assim o próprio ser sabe que a razão não é suficiente para explicar algo que não pode ser explicado. Amizade pode se tornar amor. Amor na amizade e nunca. Para Camus, a passagem da amizade para o amor é um caminho sem retorno. Quem ama alguém não pode parar de amá-lo para transformá-lo em algo de menos intensidade. Quando, pelo comércio ou vocação, medita-se muito sobre o homem, acontece que se experimenta nostalgia para primatas. Estes não têm pensamentos de segunda intenção. Os seres humanos muitas vezes usam ambiguidade e duplos sentidos, bem como agem e falam com motivos ocultos, como buscar benefícios para si mesmo. Eu sempre acreditei que enquanto homem esperançoso na condição humana é um louco, aquele que se desespera com os acontecimentos é um covarde. Nesta frase, o autor reflete que é melhor ter esperança de uma forma sã do que ceder ao desespero. O tempo de atenção do homem é limitado e deve ser constantemente estimulado por provocação. É necessário estimular o ser humano para que ele possa atender aos diferentes aspectos da realidade e agir, ou então ele fica estagnado. O único problema filosófico verdadeiramente sério é o suicídio. Decidir se vale a pena viver a vida é um dos principais problemas que a filosofia deve enfrentar,
sendo a resposta afirmativa para Camus. Eu me rebelo, então nós somos. Rebelião e inconformidade com a realidade e seu absurdo é o que nos permite lutar pelo que acreditamos e nos elaborar. Ser rei de seus humores é o privilégio dos animais mais evoluídos. O manejo das emoções é uma característica dos animais com maior intelecto e maior liberdade. Abençoado é o coração que pode ser dobrado porque nunca será quebrado. Flexibilidade e aceitar que outros pontos de vista possam existir significam que podemos permanecer inteiros e nos adaptar às circunstâncias. Às vezes penso no que os historiadores do futuro dirão sobre nós. Uma única frase será suficiente para definir o homem moderno, vê-lo fornicado e ler jornais. Esta frase critica a tendência de limitar-se a sobreviver e focar em si mesmo sem contribuir com nada para o mundo ao nosso redor. Não é o sofrimento da criança que se revolta, mas o fato de que não se justifica. Não é o fato de sofrer, mas o fato de que esse fato não faz qualquer sentido que cause frustração, raiva, indignação e rebelião. Como é difícil, quão amargo é se tornar um homem. Crescer e amadurecer como ser humano significa aprender e compreender diferentes aspectos da realidade com toda a sua dureza e crueldade, ou o fato igualmente doloroso de que não os entendemos. Um intelectual é uma pessoa cuja mente olha para si mesma. A ideia de intelectualidade de Camus pressupõe que uma pessoa é capaz de observar e analisar-se com sucesso sem a necessidade de julgar os outros. O homem precisa exaltar a justiça para combater a injustiça, e criar felicidade para se rebelar contra um universo de infelicidade. Entende Albert Camus que o ser humano deve lutar contra o que ele considera aversivo, através da exaltação de seu oposto. Toda vez que um homem está acorrentado, estamos acorrentados a ele. A liberdade deve ser para todos ou para ninguém. Nesta frase, Camus expressa a necessidade de todos nós sermos livres, não apenas alguns. Todos os grandes feitos e todos os grandes pensamentos têm um começo ridículo. Por mais ridículo que algo possa parecer, algo grande pode acabar emergindo dele que muda o mundo para melhor. O absurdo surge do confronto entre a busca pelo ser humano e o silêncio irracional do mundo. Para Camus, a vida e a existência não têm um significado ou significado que podemos encontrar, por isso, quando tentamos dar sentido à realidade e percebemos que ela age indiferentemente às nossas pretensões de significar isso, surge o sentimento de que estamos cometendo um absurdo. Qualquer homem, ao virar da esquina, pode experimentar o sentimento do absurdo, porque tudo é absurdo. As explicações que tentamos dar à vida e o que acontece conosco não conseguem se sustentar racionalmente, já que a realidade é caótica e sem ordem. É por isso que todos podemos sentir absurdo, já que não há sentido metafísico para o que fazemos ou vivemos. Não ser amado é uma simples desventura. O verdadeiro infortúnio é não saber amar. A pessoa que você ama pode não ser recíproca, mas é aquela que não é capaz de amar que vai levar uma vida mais triste. O que fazemos pode nem sempre trazer felicidade, mas se não fizermos nada, não haverá felicidade. Essa reflexão nos leva a agir mesmo que possamos errar e cometer erros, porque é a única maneira de realizar nossos sonhos. Um verdadeiro amigo é aquele que chega quando todos se foram. Às vezes cometemos o erro de considerar o amigo daquele que está lá quando as coisas estão indo bem. É nos momentos difíceis, quando você vai notar quem está lá e realmente se importar com você. Feliz e julgado ou absolvido e miserável.
O autor nos pressiona a viver independentemente do julgamento dos outros sobre nossas ações, a fim de sermos felizes. Cada geração, sem dúvida, acredita-se destinada a refazer o mundo. O meu sabe, no entanto, que não vai reformá-lo. Mas a tarefa deles pode ser maior. Trata-se de parar o mundo. Camus viveu entre 1913 e 1960. Sua geração viveu os horrores da Primeira Guerra Mundial, a ascensão do fascismo e da Segunda Guerra Mundial. Não ande na minha frente, eu posso não segui-lo. Não ande atrás de mim, posso não guiá-lo. Caminhe comigo e seja seu amigo. Esta frase reflete a noção de igualdade entre as pessoas, a necessidade de considerar todos nós igualmente e que não há ninguém acima ou abaixo. Está gostando do vídeo? Se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos. Eles mandam hoje e por que você obedece? Uma única pessoa não pode dirigir nada se outros não lhe derem autoridade. Na ausência de poder de obediência se perde. Somos convidados a lutar contra o que consideramos injusto. Buscar o que é verdade não é buscar o que se deseja. A verdade pode ser dolorosa e não estar de acordo com nossos desejos e intenções, mas isso não significa que ela deva parar de ser procurada. O fato de as coisas não terem sentido pode ser difícil de conjugar, mas tal possibilidade deve ser explorada. Eu grito que eu não acredito em nada e que tudo é absurdo, mas eu não posso duvidar do meu grito e eu preciso, pelo menos, acreditar no meu protesto. Por mais que as coisas não façam sentido, elas ainda estão lá. O que elaboramos para tentar entendê-los e o que fazemos sobre eles é importante.